E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 20 de junho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje queda de 0,39%. O índice aqui chegando próximo a um ponto bem importante, né? 122.700 já foi topo aqui anterior, então topo recente foi justamente nesse ponto. Então é um ponto interessante para ter como resistência, tanto para que os compradores já realizem um pouco do lucro, como para que os vendidos entrem com um pouco mais de força aqui nessa região. Né? Um pouco mais acima teria aqui o segundo alvo do pivô, né? Então esse pivô aqui pelo semanal tem como segundo alvo 123.700, então bem próximo aqui dessa resistência. Né? Quanto ao Ibovespa hoje queda de 0,20%. Pelo diário vocês veem aqui até um pouco consolidado, né? No intraday fica até um pouco mais claro, nos 60 minutos, aqui vocês veem um retângulo. Então tem consolidado aqui nessa região, essa parte inferior como um bom suporte, superior como uma resistência. Pelo diário vocês veem isso também. E aqui bem próximo dessa resistência também, né? Então aqui um ponto que segurou anteriormente, está bem próximo, 119.900. Pelo semanal também pode ser visualizado, principalmente esses dois últimos topos, né? Então aqui está numa região bem importante. E o Ibovespa que aqui já alcançou, né, o segundo alvo, então eu vou voltar um pouco aqui esse pivô. O segundo alvo seria justamente 119.500 e já alcançou essa semana. E o próximo alvo seria os 126 mil, né, que eu tinha traçado aqui. Seria o terceiro alvo do pivô, 126.300. Quanto aos ativos, primeiro seria a Move3. Essa Move3 eu tinha um trap, né, no semanal. Então vocês veem aqui justamente aqui nessa região, tentou perder aqui esse fundo 9, superou, deu compra aqui nesse ponto, já passou muito aqui do alvo, né, desse trap. Então aqui o alvo era nos R$8, deixa eu ver aqui um pouco mais claro, R$7,83, superou. A gente também tinha aqui, pelo diário fica um pouco mais claro, tinha um retângulo aqui nessa região. Então vocês veem aqui essa consolidação. Rompeu, duplicando o retângulo, teria como alvo aqui os R$11,06, que também bateu. E um ponto assim, importante para se observar é que o OBV já mostrava um pouco de sinal aqui de queda, né? Então era um ativo que eu estava assim, de olho, né, para vender. Isso começou a cair um pouco, acho que inclusive seria interessante guardar uma 61, né, para vender aqui nesse ponto. O OBV mostrava já um sinal de divergência, então o preço do ativo alcançando pontos mais altos, né? Então aqui, comparando esses dois topos, o OBV bem mais alto aqui nesse ponto. Então aqui tinha uma divergência no OBV, no IFR também, mas ainda não havia assim, um setup de venda. Né? Então o ponto agora seria o que quem estiver comprado prestar atenção em relação ao gerenciamento de risco, né? E quem buscar uma venda aqui, esperar aqui por uma retração, que seria nos 11,46, que seria até mais indicado, deixando um candle aqui pode deixar uma venda boa. Próximo ativo, Brasil Agro, Agro 3. Esse ativo aqui apresentou-se um volume alto, né? Então durante esse mês aqui de junho, vocês veem aqui o aumento no volume do ativo e superou aqui uma consolidação, né? Então eu tinha aqui essa consolidação nesse ponto, fez a superação, mas já fez a superação rompendo, né? Não fez pullback, não deixou ser um ponto de entrada e inclusive já alcançou aqui o alvo dessa consolidação. Por enquanto é um ativo que o alvo um pouco mais para cima ainda. Então teria como alvo aqui os 25,75. Então ainda falta, né, um pouco assim para subir. O interessante para quem não está nele seria aguardar, caso volte aqui nos 23,99, ver que tipo de candle deixa aqui. Se deixar um pullback aqui justamente nesse suporte agora, pode deixar uma operação interessante. No ponto que está agora, eu já não tenho muita vontade de entrar, né? Que para mim seria um alvo de 4% para um stop de 3%. Para mim já não compensa. Mas o volume interessante do ativo. Próximo ativo de hoje, Sequoia, SEQL3.
Sequoia é um ativo que está travado aqui nessa região, então parece sempre que vai romper e devolve, né? Então, terceiro dia aqui consecutivo que tenta romper essa região e não consegue. Tem segurado aqui nessa resistência, mas alguns pontos positivos em Sequoia. O volume tem aumentado aqui nessa região, então a gente tem um período aqui que vem de março até final de maio, em que o volume era realmente pífio, né? Não tinha praticamente nada aqui. Agora o volume aumentou aqui nesse mês, em maio tem aumentado bem. E o OBV já mostra aqui um sinal de recuperação do ativo. Então, enquanto o OBV nesse ponto se mostrava consolidado e o ativo também, agora o OBV já puxou pelo menos mostrando aqui um movimento próximo a média de 80, aos R$ 2. Então, esse aqui é um movimento um pouco mais interessante para quem está de olho no ativo. Próximo ativo de hoje é Ambipar. Ambipar é um ativo que, para mim, mostra que uma divergência, tá? Uma divergência um pouco clara até em relação ao OBV. Então vocês veem aqui nesse ponto, preço aqui dessa maneira, né? Parado. E agora o OBV também já além. Um ponto assim que não anima muito, volume. Apesar do OBV estar subindo, volume baixo, né? E para mim esse ativo aqui pode estar até dentro aqui de uma cunha, né? Não é um padrão gráfico que eu gosto muito de operar, mas aqui já, para mim, tem até uma resistência aqui nesse ponto e um suporte nesse ponto aqui inferior, tá? Então, quem estiver interessado no ativo, interessante seria o rompimento aqui dessa resistência, tá? Dessa linha de tendência aqui. Próximo, deixa eu dar uma olhada aqui no semanal. No semanal, esse ativo aqui tem um trap de compra ativado, tá? Então aqui, deixa eu deixar aqui em outro layout, tirando aqui também essa resistência, esse suporte. Vocês veem aqui nesse candle, no candle 12, ele tentou perder essa região. Então essa região que já estava consolidada, né, tentou perder. O candle 13 fez a superação dele e depois ficou lateral, né? Mas esse trap tem como alvo este candle 12 duas vezes para cima, os R$ 26,79. Então hoje uma compra nesse ativo representaria por essa estratégia, né? Um stop de 15% para um alvo de 30 e quase 32%, né? Praticamente 2 para 1. É um ativo que eu acredito que, ou deixando uma 61.8, deixa eu ver até se já não fez aqui nesse ponto. Deixando, não, essa região bem brigada, né? Para mim um pouco mais abaixo talvez deixe um sinal interessante no ativo, tá? Próximo ativo de hoje, Amar 3, Lojas Marisa. Pelo mensal, né, é um ativo que pelo menos aqui já deixou uma região de suporte. Então vocês veem aqui o candle 2, os meses de fevereiro, março, abril e maio, junho também segurando aqui nessa região. Então aqui vocês já podem ter como um suporte forte nos 64 centavos. Agora está no 87, né? Volume baixo aqui pelo mensal. Pelo semanal, é um ativo que para mim, não sei se considera isso aqui um trap, tá? O 14 tentou perder a região, mas é um ativo que fraco, né? Sim, acho que já tem até batido o alvo desse trapzinho aqui do semanal. Bateu faz muito tempo. Pelo diário, um ativo que mostra já uma consolidação. Então, pelo diário já faz até um pouco mais de sentido traçar aqui esse retângulo. Você tem que observar aqui o estocástico. Aqui já faz mais sentido. Então, aqui compra, aqui sinal de venda, aqui compra também. Então, para mim, está consolidado Marisa, tá? Operação após a superação aqui desse retângulo. O OBV fraco. Ponto interessante, superou a média de 80 no tempo gráfico diário, a de 9 de 20 se aproximando, né? Então, quem sabe aqui uma operação, caso haja superação com stop curto. Próximo ativo de hoje, JBS. JBS é um ativo que eu já comentei há um tempo, né? Que tinha um Joy de Napoli. Então, aqui pelo tempo gráfico diário, vocês veem aqui, fez um fundo, um topo, um fundo acima do anterior,
aqui ocorreu a superação, né? Do candle que havia fechado um pouco acima, ativou o Joy de Napoli. Depois da confirmação desse Joy de Napoli, né, a gente teve a confirmação aqui de um pivô de compra. E temos aqui como alvo, primeiro alvo, 18,86 aqui, mas acho que eu tinha calculado 18,90. Um pouquinho mais para cima. Aqui, 18,89. Segundo alvo, dos 19,73. Então, sim, ainda falta, né, um pouco, mas é um ativo que tem melhorado, o OBV melhorou, o IFR mostra força também, e o volume nos últimos dias deu uma melhorada. Que era o que justamente faltava assim para mim, para que o trade fosse um pouco mais seguro, aconteceu. Então, uma operação desse ponto aqui, que já havia sido confirmado, né? Deixa eu só tirar aqui esse... Dos 16,89, é uma operação que já andou 14%, né? Então, uma operação que está andando, inclusive uma operação que também tem aqui um trap no mensal, tá? Então aqui tentou perder no mês de maio, de junho houve a superação, né? Então o trap é ativado aqui no mensal também. Alvo nos R$24, R$24,20. Então, geralmente, quando faz um trap no mensal, eu procuro uma entrada pelo diário. Aqui foi o contrário, né? A entrada se deu primeiro no diário, para que depois houvesse a confirmação no mensal. Próximo ativo, Açaí 3, é um ativo que também tem um trap no mensal, tá? Então aqui, vocês veem que tentou perder aqui essa região, né? O Candle 5 tentou perder aqui esse ponto. Houve a superação, ativou. O alvo aqui de Açaí é um pouco mais para cima, nos R$16,32, mas é um ativo que está um pouco consolidado, né? Então aqui pelo diário, vou puxar aqui. Pelo diário vocês veem aqui que houve a superação desse retângulo, bateu no alvo dele, depois segurou um pouco. Ponto importante para comprar Açaí seria justamente nessa região aqui que ficaria como suporte. Então, aqui nos R$12,31, a depender do candle que deixar, pode deixar um ponto interessante para compra. Próximo ativo, Tend 3. Outro ativo que também está dentro de uma consolidação maior, que pelo diário vocês veem. Aqui havia tocado, inclusive aqui eu estava esperando que houvesse superação, demorou um pouco. Aqui pode ter feito um pullback, né? Então, levando em consideração isso, pode deixar aqui um ponto de compra com stop de 10%, um pouco caro, né, agora, mas que tem como alvo aqui esse retângulo projetado para cima. Então, o alvo aqui do retângulo seria nos R$19. Então, aqui um stop até interessante, né? Stop de 10% para um ganho de 100% para cima, que seria o alvo do retângulo. O OBV mostra força, né, aqui nesse ponto. O volume não está tão interessante, mas aqui é uma simetria boa, né? Um risco de 10% para um alvo 10 vezes para cima. Próximo ativo, FRAS 3. O OBV aqui nesse ponto, para mim já mostra um pouco de divergência, tá? De baixa. Então o OBV aqui um pouco assim nesse ponto. E agora bem mais abaixo, quase praticamente no mesmo preço. Deixa eu ver pelo semanal. Acho que esse ativo aqui tinha um trap no semanal. Tinha um trap aqui, mas faz muito tempo, né? Série desse candle 12 para o 13, o alvo seria nos 9,93, já há muito tempo já que alcançou o alvo do trap. Pelo mensal pode estar um pouco consolidado, tá? Então aqui pelo mensal a gente já pode enxergar isso daqui. Seria uma consolidação até natural aqui desse ativo nesse ponto. Então quem estiver comprado está interessante, teria como alvo pelo menos esses R$13,97, que é o que eu teria como resistência. Tá? Então guiando pela média de 3 pode deixar um movimento interessante aqui também. Então, apesar da divergência, quem estiver comprado, interessante, mas agora já não vejo o sinal de compra.
Marfrig. Marfrig é outro ativo que também está superando uma consolidação, que a gente pode ver esse retângulo, né? E o ABV, já o ABV desse ativo, há muito tempo que está divergente, continua divergente aqui nesse ponto. Então agora poderia deixar uma entrada com stop de praticamente 4% para buscar o alvo do retângulo, né? Então outra operação que pode se tornar bem lucrativa, né? Então a gente teria aqui como alvo do retângulo os R$ 9,32. Lembrando que é um ativo que tem como um dos alvos também, tem um trap aqui no mensal, que foi justamente aqui de abril para maio. Então aqui abril tentou perder a mínima, maio houve a superação do mês passado, né? Então a gente tem aqui como alvo os R$ 8,79. Então assim pode deixar uma operação bem interessante em Marfrig. E por hoje é isso, pessoal. Peço que curtam o vídeo, né, se gostaram, e que comentem aí. Até a próxima.